Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orarmos a Deus. Senhor Deus, nesta noite, a tua igreja está reunida neste lugar para glorificar o teu nome, para nós ouvirmos a tua palavra e sermos, ó Deus, convencidos por meio dela a respeito dos nossos pecados, a respeito da nossa condição espiritual, a fim, ó Deus, de sermos tratados por ti, salvos por ti, reconciliados por meio de ti. Por isso, meu Deus, nós precisamos de ti, nós os pais, precisamos de ti para ensinar os nossos filhos, e os nossos filhos precisam de ti para obedecer a tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço que nessa noite o teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, abrir os nossos olhos, quebrantar cada um de nós, ó Deus, para nós obedecermos a ti, para nós nos santificarmos, para nós nos gloriarmos em conhecer a tua palavra. Por isso, ó Deus, nos ajuda nessa noite, ajuda cada um de nós, ajuda a minha vida ao anunciar a tua palavra, ajuda os meus irmãos a ouvir e compreender ela, em especial. Transforme, ó Deus, e salve o coração dessas crianças e jovens, para que eles possam, ó Deus, amar a ti de todo o coração. Abençoe-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra nessa noite. É o que eu peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos uma série sobre família. E hoje eu estarei tratando sobre esse tema tão importante para nós, que é a respeito dos nossos filhos, que é a respeito dos deveres dos filhos para com os pais e as promessas de bênção de Deus. Antes de nós entrarmos a respeito dos deveres dos filhos, no versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós já falamos a respeito dos pais, e hoje eu quero relembrar alguns pontos antes de nós irmos para os filhos. Aqui diz que os pais não devem provocar os vossos filhos à ira. O que significa não provoquei os filhos à ira? Significa não usar da nossa autoridade, pais, para fazer o mal ou sermos injustos com os nossos filhos. E o que seria na prática provocar os filhos à ira? Seria uma disciplina excessiva ou injusta. Corrigir o filho por motivos insignificantes ou puni-los de forma desproporcional. Então, essa disciplina excessiva ou uma disciplina injusta, isso provoca o filho à ira. Exigências irrealistas, pedir mais do que a criança ou o jovem é capaz de fazer, tanto em termos de tarefa quanto de comportamento. Talvez olhamos para nós, os mais velhos, para a santidade nossa, e talvez exigimos algo
que eles ainda não são capazes de cumprir como nós cumprimos. Outra coisa, são as comparações constantes. Isso provoca os filhos à ira. Quando nós comparamos um filho com o outro filho, ou um filho com os colegas, ressaltando os defeitos deles e as qualidades dos outros. Constantes comparações faz o quê? Provocar o filho à ira. Críticas excessivas. Focar apenas nos erros e raramente elogiar os acertos. Então, pais que ficam criticando de forma excessiva os filhos. Tudo critica o filho. E quando o filho faz algo bom ou acerta, ele não elogia. Isso leva o filho, provoca ira no coração do filho. E a falta de perdão. Quando nós guardamos o ressentimento e não perdoamos as falhas do filho, lembrando-o constantemente dos seus erros passados. Falta de perdão. O filho errou, perdoou, esquece e prossegue. Tudo isso acaba provocando o filho à ira. A disciplina excessiva ou injusta, exigências irrealistas, comparações constantes, críticas excessivas e falta de perdão. Ao invés disso, o que é orientado os pais a fazerem? É a segunda parte do versículo 4, que ele vai oferecer agora um contraponto. Então ele fala assim no versículo 4, e vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. Então nós não devemos ter essas atitudes com os nossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então essa segunda parte do versículo vai dizer o quê? O que nós devemos então fazer, nós os pais. Criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra criar, no original grego, significa alimentar até se tornar maduro, educar, nutrir. Os pais devem usar da sua autoridade, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. E de que forma nós fazemos o bem para os nossos filhos? Disciplinando e admoestando eles. O que significa disciplinar os filhos? Envolve o treinamento, a instrução e a correção. Eu já falei muito sobre isso no culto passado. Mas o que envolve a disciplina? Nós, pais, devemos treinar os nossos filhos para eles nos obedecerem, para eles serem fiéis ao Senhor. Então a disciplina, ela envolve o quê? Um treinamento, envolve uma instrução. Nós devemos o quê? Instruir os nossos filhos. Eles não sabem o que fazer, eles não têm um entendimento correto das atitudes. Então nós, os pais, de acordo com as Escrituras, nós vamos os instruir. O filho contou uma mentira, você vai pegar lá na Bíblia e vai mostrar, olha, o pai da mentira é o diabo. O mandamento de Deus é para nós falarmos a verdade e não mentirmos. Então você vai instruir o teu filho de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Então, tudo aquilo que o teu filho fizer e tiver que fazer, você vai instruir ele de acordo com a palavra. E nos momentos também deve haver a correção, envolve a disciplina. Corrigir o teu filho quando ele sabe o que deve ser feito e não faz, ou desobedece. O pai, ele tem a autoridade para corrigir. Essa disciplina deve ser consistente, justa e com o objetivo de ensinar e não apenas punir. Então, o que é a disciplina? Se o teu filho, você ensinou certo para ele, e você falou para ele, olha, se você fizer isso de novo, vai acontecer tal castigo. A constância é executar o castigo quando o teu filho errar, e não deixar passar. Então, constância.
seja constante na disciplina. Você deu a ordem, você instruiu, ele desobedeceu, é necessário a correção. E essa correção ela deve ser justa, de acordo com o pecado que ele cometeu. Uma punição justa. E também com o objetivo de ensinar, e não apenas punir. A correção, a disciplina do pai para com o filho, ele precisa ter esse entendimento. Você não vai apenas punir porque o teu filho errou. Mas ali a essência é nós ensinarmos para ele o que é o certo, para que ele não peque mais contra Deus. Então isso é a disciplina. Deus, ele nos chama para criarmos os nossos filhos na disciplina do Senhor, treinarmos eles, instruir eles e corrigir eles. E não somente na disciplina, mas na admoestação. A admoestação refere-se à repreensão verbal, ao aviso, ao aconselhamento, ao encorajamento. O foco aqui é no diálogo e na comunicação, mostrando ao filho porque o comportamento dele está errado e como ele pode melhorar. Então você vai ver que criar o nosso filho na admoestação. Nós vamos repreender ele verbalmente quando ele erra. Nós vamos avisar a eles dos perigos. Nós vamos aconselhar a eles o caminho correto. E vamos encorajar a eles a viver uma vida santa. Então, isso é a admoestação. É nós, através das palavras, nós orientarmos eles, avisá-los, aconselharmos e encorajá-los. Então, nós devemos, os pais, termos um diálogo com os nossos filhos. Às vezes, os filhos não sabem o que tem que fazer, o que é para fazer, como é para fazer. E os pais exigem uma coisa que eles nem conversam. Ou o pai não tem um relacionamento mais próximo com os filhos. É importante. A admoestação. Você está próximo dos teus filhos. Conversar com os teus filhos. Dialogar com os teus filhos. Aconselhar os teus filhos. Então, em resumo, quando Deus fala, não provoqueis os filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. É um chamado para que os pais eduquem seus filhos com amor, justiça e sabedoria, focando na formação do caráter deles. E hoje, eu tratarei em especial sobre os deveres dos filhos para com os pais. Nesse texto, quando nós falamos sobre filhos, são todos aqueles que moram com seus pais, independentemente da idade. Então, se você é filho, você ainda mora com os teus pais, você pode ter a idade que você for, você ainda não é casado, é solteiro e mora debaixo da casa dos teus pais. Essa instrução é para você, para todos os filhos. O primeiro dever dos filhos é o que está escrito no versículo 1, Efésios 6, 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O primeiro dever de você que é filho é obedecer os teus pais. Aqui, quando fala pais, no original, no grego, se refere ao pai e à mãe, não é somente o pai masculino. Os pais é o pai e a mãe. Todos os filhos devem obedecer os seus pais. Em Colossenses 3:20, Paulo ele acrescenta a palavra tudo, e ele diz: Filhos, em tudo obedeçam os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O primeiro dever dos filhos é obedecer. A palavra obedecer, no original grego, para nós entendermos o que significa essa palavra de forma mais abrangente,
é ouvir uma ordem, se submeter e escutar. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor, como diz em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós estamos dando uma prova de que nós amamos a Deus. A ordem que nos é dada, vocês, filhos, que é dado a vocês, é obedecer em tudo. Significa que toda a instrução que seus pais derem a você, que esteja de acordo com os ensinamentos bíblicos, você precisa se sujeitar. Vocês, filhos, devem obedecer em tudo os vossos pais, ouvir uma ordem de vossos pais e se submeter, escutar quando seus pais os ordenam. Filhos, submetam-se à autoridade dos pais. A submissão é um dever central para os filhos. Os pais são uma autoridade delegada por Deus. E se submeter a eles é, na verdade, um ato de submissão ao próprio Deus. Quando nós falamos sobre obedecer, a obediência, ela deve ser imediata e completa, sem questionamentos ou murmurações. A desobediência é vista como um sinal de rebeldia no coração do filho. Quando a Bíblia fala, filhos, obedeçam em tudo os vossos pais. O que Deus espera é uma obediência imediata e completa, sem questionamentos ou murmurações. É isso que é obedecer os pais. O pai falou, faça isso, faça na hora. Não questione. E faça da maneira completa, sem murmuração. Porque qualquer tipo de desobediência, murmuração, questiona, mas por quê? Ah, não, mas eu não gosto. Ah, mas agora não. Isso é pecado. Nós começamos a ver como o pecado está colocado dentro do coração do homem. O que é o certo? O que é o melhor? Para pensar. Quando o pai dá uma ordem correta ao filho, o que seria mais sensato para nós? Não era obedecer? E obedecermos na hora, sem reclamarmos. Isso seria o bom aos nossos olhos, seria o melhor bem que nós poderíamos fazer. Mas observa como o homem é pecador. Diante daquilo que é bom, vai questionar, vai murmurar, vai reclamar, e muitas vezes não obedece. Chama-se pecado. Quando falamos em obedecer, nós devemos obedecer de uma forma plena os nossos pais. Um filho obediente deve aceitar a repreensão e a disciplina dos pais com humildade. A correção é uma forma de amor, projetada para instruir e proteger o filho do pecado. A instrução não é para eu obedecer quando eu quero, ou no que eu quero, mas obedecer os pais em tudo. Quando o pai te repreende, quando o pai te disciplina, você deve obedecer a essa disciplina, se submeter àquilo que o pai está falando. Se o pai falar para você, numa disciplina, não pega o celular, você não deve pegar o celular. Se o pai numa disciplina falou, não liga a TV, você não deve ligar a TV. Tudo aquilo que o pai fizer como disciplina, como correção para você, filho, ele está fazendo, porque ele te ama. Todo pai que corrige nos ama. Se o teu pai não tem te corrigido, se o seu pai e sua mãe não falam não para você, deixa você viver de qualquer forma, é porque não há amor. Porque o próprio Deus, Ele nos corrige, Ele fala não para nós. Dos 10 mandamentos, 8 dos mandamentos é não, não façam. Começa com a palavra não,
não pode, não faça, não é para fazer. Por que que há não? Porque há um Deus que nos ama. Por que o teu pai e a tua mãe falam não? Porque eles te amam. E quando eles te corrigem porque eles te amam. Porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Assim como Deus nos corrige, assim também os pais, por amor a você, criança, jovem, por amor a você, eles te corrigem. Então, respeite a autoridade do teu pai, obedeça quando ele fala e aceite a correção. Esse é o primeiro dever dos filhos, obedecer os pais em tudo. Você, filho, tem obedecido o teu pai, a tua mãe, em tudo? O segundo dever dos filhos, no versículo 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O segundo dever de todos os filhos é honrar os pais. A palavra no grego honrar significa estimar, dar valor, reverenciar, ter grande consideração, respeitar. Honrar a teu pai e a tua mãe faz parte dos 10 mandamentos. É uma lei moral, estabelecida por Deus, escrita pela própria mão de Deus, para serem cumpridos enquanto existir o mundo. Quando você desrespeita os teus pais, você não está pecando somente contra eles, mas você está pecando primeiramente contra Deus. Honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus, e deve ser obedecido por todos, enquanto existir o mundo. Por isso, filhos, honrem o teu pai e a tua mãe. O dever mais fundamental é esse, é honrar os pais. Honrar não significa apenas obedecer, mas ter uma atitude de profundo respeito, apreço e valorização por eles. É essa atitude de respeito, atitude de apreço, atitude de valorização por eles. É honrar os pais. Olha a juventude de hoje. O que elas têm feito com os pais? Desrespeitado. Feito o mal para os pais. Mas nós não. Nós cristãos devemos honrar os nossos pais. E essa honra, ela se manifesta em um respeito verbal. Falar com os pais de forma respeitosa, sem grosserias ou insolência. Isso inclui não responder de forma desafiadora ou com deboche. Honrar o pai e a mãe é o respeito verbal. É a forma respeitosa como você fala com os teus pais. Sem grosseria, sem insolência, sem deboche. Isso é pecado. Quando nós fazemos isso, quando agimos dessa forma, fazendo mal para os nossos pais, através das nossas palavras, quando desafiamos eles, não vou fazer, isso é pecado. Você está pecando contra Deus. Obedeça aos teus pais, honre os teus pais. Cuidado com a forma como você fala com os teus pais. Os teus pais não são teus amiguinhos de escola. Não é teu amiguinho de jogar do futebol. Os teus pais são a autoridade máxima de Deus aqui na terra sobre a sua vida. Por isso, quando você se dirigir aos teus pais, se dirija com eles de forma respeitosa. Senhor, senhora, dessa forma, não de qualquer jeito.
o apreço. O que é honrar aos pais? É ter o apreço aos pais. É demonstrar a gratidão por tudo que os pais fazem, reconhecendo o sacrifício e o cuidado que eles nos oferecem. Ter o apreço, a gratidão. Teu pai te deu casa para morar, comida, você tem tudo, roupas. Seja agradecido a eles. Isso não caiu do nada. Eles trabalharam para ter as coisas. Eles estão lá se esforçando para poder ter lá o pão na tua mesa. Por isso nós devemos ter o apreço, vocês jovens, crianças, serem gratos pelos seus pais, por o que eles têm feito por vocês. Reconhecer o sacrifício deles. Teu pai vai trabalhar de manhã, volta à noite, cansado. Para quê? Para colocar o pão lá na tua mesa. Para pagar a energia. Para pagar a água. Para que você possa tomar banho no quente. Valorize eles. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, o que vocês têm feito por mim. Nós não merecíamos, mas o Senhor tem sido bom conosco. O cuidado que eles oferecem para vocês. Olha quanto cuidado que eles dão para vocês. Por isso, valorize. Tenha um apreço, a gratidão pelos teus pais. Honrar o pai também significa cuidado com eles. Ajudar os pais em suas necessidades, especialmente à medida que envelhecem, como um dever de amor e retribuição. Então, quando falamos sobre honrar os pais, significa também que os filhos devem ajudar os pais em suas necessidades. Tanto hoje, em casa, nos trabalhos, ajudar em casa em alguns afazeres, naquilo que precisa, mas em especial, conforme os pais vão envelhecendo. Quem vai cuidar dos pais na velhice? Os filhos. O mandamento honrar pai e mãe é esse. É os filhos terem um cuidado, um zelo com os pais, ajudar os pais, retribuir todo o amor, tudo aquilo que fizeram por você. Você vai retribuir a eles. Então esse é o segundo dever dos filhos. Vocês honrem os teus pais. Respeitem eles na maneira de falar. Demonstrem gratidão e ajudem aos cuidados deles em suas necessidades. E o terceiro dever dos filhos, que eu queria destacar nessa noite, é vocês reconhecerem a seriedade do pecado, se arrepender e deixar de ser rebeldes. No versículo 1 diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é justo. Isto é o certo, é o correto, é o mandamento de Deus. Quando você desobedece seus pais, você está pecando, e esse pecado é muito sério. Logo você precisa se arrepender. Jovens, reconheçam os seus pecados. Todas as vezes que vocês desobedecem seus pais, vocês estão pecando. E isso é muito sério, porque é uma ofensa contra a santidade de Deus, contra os mandamentos de Deus. Deus fala: obedeçam vossos pais em tudo, honrem os vossos pais. Quando vocês quebram os mandamentos, vocês estão desafiando o próprio Deus, o Criador, que deu a ordem para vocês. No Antigo Testamento, existia leis civis que permitia a pena de morte para um filho que fosse persistentemente rebelde e desobediente. Eu vou ler para vocês a lei, o que a lei civil a respeito de filhos desobedientes fazia. Em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, diz assim: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e mesmo depois de o disciplinarem,
não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, no portão do lugar onde vivem, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Levíticos capítulo 20, versículo 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Êxodo 21, 15. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Para você ver como Deus enxerga filho desobediente, para você ver a intensidade da ira de Deus sobre aqueles que desonram os seus pais, que fazem o mal para os seus pais. No Antigo Testamento, para a nação de Israel, havia a lei civil, e essa lei, ela condenava à morte todos os filhos que eram rebeldes e desobedientes. O pai instruía e falava: não faça. O filho continuava rebelde e fazia. Sabe o que acontecia com aquele filho? Ele era levado diante dos anciãos e ele era morto à pedrada. Aqui nós vemos a santidade de Deus, como Deus, ele é santo, e como Deus odeia o pecado e o pecador impenitente, o pecador que não se arrepende. E tem mais. Em Provérbios 30, 17, diz assim: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e serão devorados pelos filhotes da águia. O que quer dizer isso? O filho que demonstra uma atitude de desdém, orgulho, acha que sabe mais do que os pais, não aceita a correção dos pais, que tem a desobediência total aos pais, não virá a ter nesta vida honra e nem bênção, mas sim ruína e juízo, mostrando que Deus leva a sério a honra dos pais na família. Para você ver como Deus enxerga a tua desobediência, filho. Às vezes nós achamos que é algo simples, né? Está desobedecendo, não aceita a ordem, é rebelde, fala o que não tem que falar, se levantam contra a autoridade do pai, e acha que está tudo normal, acha que ninguém está vendo, acha que nada vai acontecer. Mas vai acontecer sim. Isso diante de Deus é terrível. E Deus, em sua ira, Ele sim traz maldição sobre todos aqueles que fazem o mal, que contrariam a sua palavra, que contrariam os seus mandamentos. Deus, Ele não muda. O princípio de Deus é o mesmo. Essa lei civil nós estamos estudando, não faz mais parte. Hoje, para nós não aplicamos mais essa lei. Mas o princípio da lei continua. A desobediência aos pais trará uma condenação final ao inferno. Terão uma vida triste e amaldiçoada sobre a terra. Os filhos têm o dever de ouvir, obedecer e aprender com as instruções de seus pais, para não pecarem contra Deus. Por isso eu deixo 2 conselhos referentes a isso, aos filhos. O primeiro conselho: valorizem a sabedoria dos seus pais. Se Deus manda ouvir os pais, obedecer os pais, é porque vocês encontrarão o quê? Sabedoria naquilo que eles estarão instruindo a vocês. Os filhos devem entender que os conselhos e os ensinamentos dos pais são uma fonte de sabedoria.
Eles foram colocados por Deus para guiar a criança no caminho correto. A segunda coisa, o segundo conselho: aceitem a disciplina. Em vez de resistir à correção, como acontecia muitas vezes lá no Antigo Testamento, falava-se, não aceitavam, falava-se, não aceitavam. O pai colocava eles e deixava eles para os anciãos resolver o problema, porque não aceitavam a disciplina, a orientação dos pais. Em vez de resistir à correção, o filho deve ver nela uma oportunidade de crescimento, enxergar. Opa, peraí, se meu pai está falando, é porque eu preciso aprender. E é uma forma do quê? Dessa disciplina nos livrar da nossa insensatez e aceitarmos essa correção como uma oportunidade para o crescimento. Por isso, se você errou, aceite a disciplina e a consequência do teu erro. Valorizem isso. Por isso, filhos, não brinquem com Deus. Parem de ser rebeldes aos seus pais, para que vocês não recebam um justo juízo de Deus sobre as suas vidas. Pecar, todos pecam. Errar, todos erram. Agora, desafiar a autoridade dos seus pais, serem obstinados a desobedecer a ordem dos pais. Todos falham. Todos somos sujeitos ao erro. Agora, querer ser obstinado a continuar desobedecendo, desonrando os pais, isso é pecado. Isso é pecado. E tudo isso é uma rebelião contra Deus e contra a sua santa palavra. Por isso vocês, filhos, devem obedecer e honrar seus pais, e reconhecer os seus pecados, e se arrepender. Isso deve acontecer. Obedecer os seus pais, obedeçam a eles, honre os teus pais, vocês devem honrar os teus pais, e vocês devem se arrepender dos teus pecados, porque todas as vezes que vocês erram, vocês estão pecando contra o próprio Deus. Quando assim acontece, a Bíblia, ela promete muitas bênçãos, diferente daqueles que são desobedientes e rebeldes, e a morte logo os alcançará, e a condenação chegará. Já para os obedientes, eles receberão as promessas de bem-estar, prosperidade e longevidade. Então, se por um lado, os filhos desobedientes serão punidos, e se continuarem rebeldes, serão amaldiçoados neste mundo, por outro lado, os filhos obedientes, eles estarão debaixo das promessas de Deus. E essas promessas, elas envolvem bênçãos, prosperidade, sucesso, sabedoria, para todos aqueles que são obedientes aos pais. No versículo 2, diz assim, novamente: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Há promessas quando obedecemos os pais. E a promessa está no versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A primeira promessa que nós temos para os filhos obedientes é para que te vá bem. Essa promessa, ela envolve o bem-estar e prosperidade. O livro de Provérbios conecta a obediência e o temor a Deus com a prosperidade. Quando fala prosperidade, não é riquezas, né, material apenas, não é isso. Mas prosperidade é viver uma vida feliz sobre a terra. Em Provérbios 1, 8 e 9, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes as instruções de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. As passagens sugerem que a obediência aos pais
traz bênçãos, sabedoria e graça, que são como adorno, enfeites, que levam a uma vida mais próspera e honrada. A obediência levará o filho a adquirir sabedoria, a aprender com os erros e a viver uma vida mais reta, evitando caminhos da tolice e da insensatez. Então, quando os filhos são obedientes, eles estarão debaixo da promessa. Por que nós vemos a decadência da juventude em nossa geração? São filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não ouviram as instruções dos pais ou que não foram instruídos da maneira correta. De qualquer forma, todos eles vivem uma vida caída neste mundo, uma vida fracassada, uma vida amaldiçoada. Ao contrário, aqueles que ouvem os ensinamentos dos pais, aqueles que honram os pais, aqueles que obedecem os pais, aqueles que se arrependem dos seus pecados, eles têm uma promessa que vem de Deus, que para eles irá tudo bem. Então, a promessa ir bem não é uma garantia de que a vida será fácil e livre de problemas, mas a obediência aos pais promove um bem-estar que abrange várias áreas da nossa vida, como prosperidade e sucesso. A promessa sugere que Deus abençoará os esforços e o trabalho daqueles que honram os seus pais, levando a um caminho de prosperidade. Diferente dos rebeldes, daqueles que são desobedientes, daqueles que andam pelo caminho mau. Todos os filhos que obedecem os pais, que ouvem os conselhos dos pais, que honram os pais, esses filhos têm uma vida de prosperidade e sucesso. Por quê? Porque eles estão debaixo das bênçãos de Deus. Deus abençoa os esforços, Deus abençoa os trabalhos, e isso leva o quê? A um caminho de prosperidade. Exemplo, filhos obedientes, eles vão dar um bom testemunho, vão ser fiéis, vão ser educados, vão ser mais estudiosos, vão ter as melhores oportunidades de emprego, vão formar famílias mais rápidas, obviamente, pelo bom testemunho, pelo caráter. Eles pegarão os melhores serviços, eles serão colocados nas melhores posições. Você pode olhar em toda a Bíblia, olha lá José do Egito, aquele jovem, pela sua integridade, onde ele foi parar? Olha lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, aquele jovem, na sua integridade, na sua fé verdadeira, o que acontece? Eles vão ocupar lugares elevados, porque Deus os abençoa, porque Deus está com ele. Quem o patrão vai, a pessoa que está contratando, ele vai contratar? Aquele que tem a má fama, que usa droga, bêbado, ou aquela pessoa que é um cristão, que é fiel, que dá um bom testemunho. Isso é claro, e por isso eles vão ocupando sempre os melhores lugares, terão as melhores oportunidades, porque eles ouviram as instruções dos pais, e eles vão prosperar, vão ter sucesso. Agora olha filhos desobedientes, onde que esses filhos desobedientes vão parar? O que vai acontecer com eles? Fracasso atrás de fracasso, maldições atrás de maldições. O que mais promove para que te vá bem? Também aqui significa sabedoria e discernimento. Os filhos que ouvem e respeitam as instruções de seus pais tendem a tomar decisões mais sábias, que os protege de caminhos ruins e de consequências negativas. A sabedoria adquirida com a obediência aos pais leva os filhos a andar por um caminho mais assertivo que errado. Então, filhos que ouvem as instruções do pai, ele vai errar menos e vai acertar mais. O pai vai falar para eles, o pai vai instruir eles a não andar com más amizades, a não usar drogas, a não seguir caminhos errados. Uma vez que o filho, ele vai ouvir o pai,
Ele vai ouvir as instruções, os ensinamentos, e ele vai falar: olha, realmente, eu não quero andar com aquela companhia porque é má. Eu não quero seguir aquele caminho, porque o caminho de droga vai me levar ao quê? A me afundar, a viciar, a me perder. Aquele caminho é mau. Ouça a instrução do teu pai. Logo, o que vai acontecer? A sabedoria vai fazer o quê? Você errar menos e acertar mais, porque falou, não vai por aquele, mas vai por aquele. O seu pai sabe, o seu pai já passou por isso, já tem a experiência. Quando você ouve, você vai ter o quê? Sabedoria e discernimento. 2 caminhos a seguir. O caminho mau e o caminho bom. Por que você vai escolher o caminho mau? Siga o caminho bom. Por que você vai escolher a má amizade? Siga uma boa amizade, um cristão. E tudo isso vai trazer o quê? Sabedoria e discernimento. Vai errar menos, acertar mais, para que te vá bem. O que mais que significa para que te vá bem? Fala a respeito de bênçãos espirituais. A obediência aos pais é vista como um ato de obediência a Deus, o que traz o favor e as bênçãos divinas sobre a vida do crente. Filhos obedientes recebem o favor de Deus e as suas bênçãos, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Filhos que obedecem os pais, eles recebem o favor do próprio Deus. Porque quando você obedece o teu pai, jovem, criança, você está obedecendo ao próprio Deus. Vai receber o favor e as bênçãos de Deus. Agora você acha, desobediente, rebelde, faz tudo o contrário do que o pai fala. Você acha que Deus vai te abençoar? Você acha que Deus está feliz com tudo isso? Quando você vê lá no Antigo Testamento a lei sobre o desobediente? De forma alguma. Mas e aqueles que são obedientes? Que obedecem a Deus? Eles recebem o favor de Deus, as bênçãos de Deus. A quarta consequência para que te vá bem, traz paz e harmonia. Honrar os pais contribui para a paz no lar e na vida. Já viu aquelas casas atribuladas? Gritaria, briga, discussões. Agora, um lar cristão, onde os filhos são obedientes aos pais, o que reina nessa família? Paz. Harmonia. E isso se estende para toda a vida. Um relacionamento respeitoso com a família cria um ambiente de segurança e harmonia, que impacta positivamente a saúde mental e emocional. Jovens hoje são perturbados. Olha os jovens, há uma perturbação na mente, na emoção. Por quê? Porque não obedeceram aos pais. Na família, lá fora, você vê aqueles jovens, tudo alegre, bebendo, usando drogas, e parece mil maravilhas. Mas quando entram dentro de casa, é um sofrimento só. É por isso que fica lá fora. Porque quando entram dentro de casa, esses jovens desobedientes, há tristeza, há angústia, brigas, gritarias. E isso acaba influenciando toda a saúde, tanto mental como emocional, de vocês, jovens e crianças. Por isso a importância da obediência, para que haja paz. São coisas boas que Deus projetou, planejou para nós. Se obedecermos os pais, se dissermos sim, se logo nós cumprirmos a vontade do que foi estabelecido, vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver alegria dentro da família. Isso vai trazer essa segurança. Então, um ambiente que tem gritaria, brigas, desobediência, levará ao fracasso da família.
Mas um ambiente onde há o respeito e amor levará ao fortalecimento emocional e paz interior. Em resumo, para que te vá bem, significa que a honra aos pais é o princípio fundamental que atrai o favor de Deus, levando a uma vida de bênçãos, sabedoria e prosperidade. Então, para você, filho, seja obediente. Há promessas de bênção sobre a tua vida, de Deus sobre a tua vida. A segunda promessa que é feita, está no versículo 3, que diz assim: para que te vá bem, é a primeira promessa, e sejas de longa vida sobre a terra. A segunda promessa é a longevidade. Paulo faz a repetição do mandamento em Êxodo 20, versículo 12, quando diz: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A obediência aos pais é vista como um princípio fundamental que leva a uma vida longa e feliz. Significa viver uma vida longa com mais qualidade, propósito e paz, como resultado direto de honrar a Deus por meio da honra aos pais. Então, quando é que diz para que sejas de longa vida sobre a terra, há uma promessa de longevidade, de nós vivermos, vocês, obedientes, longos anos sobre a terra. Mas não é apenas viver longos anos, é que esses longos anos serão anos de paz e bênção. Esse é o grande diferencial. Talvez se você fala: não, mas eu conheço pessoas que viveram muitos anos sobre a terra, mas você vai ver a vida delas triste, angustiada. Mas a promessa aqui é longos anos de bênção e paz. E como isso se manifesta em nós? A longevidade física. A interpretação mais direta é que a obediência aos pais pode, de fato, contribuir para uma vida mais longa. A instrução dos pais, muitas vezes, serve como um guia para evitar perigos, fazer escolhas saudáveis e viver uma vida de forma responsável, o que naturalmente contribui para uma vida mais longa e segura. Então, a primeira evidência disso é a respeito de uma longevidade aqui na terra. Quando os filhos obedecem os pais, ouvem os conselhos dos pais, eles vão tomar decisões mais sábias. O pai fala: olha, não corre com esse carro. Olha, não bebe. Olha, não envolva com aquilo. Não vá naquele lugar. O filho obediente, ele vai obedecer. Ele vai ouvir. E o filho desobediente? Ele vai pegar o carro e vai querer dar cavalinho de pau, e vai indo, pum, bateu o carro e morreu. Não vai naquele lugar. Ele pega e vai. Chega lá, tem uma briga, sai um tiro e morre. Ou não envolve com aquilo. Vai lá e envolve com coisas erradas, com drogas, se perde, overdose, morre. Essa promessa, ela vai trazer primeiramente que aqueles que obedecem os pais, eles vão buscar nessa sabedoria se desviar daquilo que é mal, daquilo que é errado, dos caminhos errados. E só por isso já vai ter uma prolongação nos seus dias sobre a terra. Vai evitar aquilo que é mal. Essa passagem também fala sobre essa longevidade, sobre uma vida de paz e bem-estar. O termo longa vida também pode ser traduzido como uma vida de plenitude e ausência de problemas desnecessários. Honrar os pais de acordo com as Escrituras é o primeiro passo para uma vida de sabedoria,
Quando um filho ouve os conselhos e a correção dos seus pais, ele evita caminhos de insensatez, que poderiam levar a sérias dificuldades. E o resultado é uma vida com mais paz e bem-estar, quando ele ouve as instruções dos pais. Então, essa longa vida é uma longa vida de paz e bem-estar. Filhos que são insensatos, eles vão acabar se envolvendo com aquilo que é errado, com aquilo que é mal. Vão se envolver em um namoro com descrentes. No futuro, o que vai acontecer? Vai ter uma vida longa de paz e bem-estar de forma alguma. Uma vida de tristeza. Quantos não se envolveram com descrentes e hoje vive uma vida triste, sofrida, angustiada? Por isso, filhos, ouçam o conselho dos seus pais. Você vai evitar muitos problemas que você não precisava passar. Ouve os conselhos. É por isso que traz essa paz e esse bem-estar. Porque ao ouvir os conselhos, vão evitar os caminhos de insensatez. E o terceiro, quando falamos sobre longevidade, a promessa de longa vida, é no fundo uma promessa de bênção divina. A obediência aos pais agrada a Deus. E a promessa é a certeza de que Ele abençoará e protegerá a vida daqueles que cumprem esse mandamento, para que te vá de longa vida sobre a terra. Significa que você terá ali a proteção de Deus, a bênção de Deus sobre aqueles que assim cumprem o mandamento. Essa bênção, ela pode se manifestar em todas as áreas da nossa vida, como na saúde, nos relacionamentos, nas finanças. Embora não seja uma garantia contra todos os males, a promessa sugere que a vida de obediente será marcada pelo favor divino. Deus estará com você, que é obediente a Ele. Você receberá o favor de Deus. Ele te protegerá do mal. Ele te protegerá na saúde. Ele te protegerá nos seus relacionamentos. Ele protegerá você nas suas finanças. Por quê? Porque há a bênção de Deus sobre todos aqueles que obedecem os seus mandamentos. Para terminar, as promessas de Deus para os filhos obedientes são uma vida longa, próspera e abençoada. E esses benefícios não são apenas terrenos e momentâneos, mas indicam que os corações dos filhos estão sendo conformados à imagem de Cristo. Quando você, filho, obedece aos teus pais, isso está mostrando que o teu coração, ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, conduzindo você a ser conforme a imagem de Cristo. Diferente dos desobedientes. Os desobedientes, eles continuam com a imagem de Adão. Eles continuam com o mesmo coração de Adão, porque eles odeiam a Deus. Uma vez que não obedecem os pais, eles demonstram o ódio que há no coração, não pelos pais, mas por Deus. Porque eles mantêm o coração de Adão. Mas aqueles que ouvem as instruções, aqueles que começam a obedecer a Deus, isso está mostrando que o coração dele está sendo mudado, transformado e conformado à imagem de Cristo. Que esses foram chamados verdadeiramente por Deus, para viverem para a glória de Deus, para serem salvos eternamente. Por isso que nessa noite, irmãos, nós observamos que nessa passagem, Deus ele trata tanto conosco, os pais, quanto também com cada um dos filhos. E todos nós falhamos.
Nenhum de nós somos perfeitos. Mas todos nós devemos buscar cada vez mais sermos obedientes, parecidos com Cristo, obedientes à palavra de Cristo, sermos conformados todos nós à imagem de Cristo. E é isso o que Deus nos chama hoje. O mundo está caminhando para uma destruição. As famílias estão se perdendo. Os jovens já não têm mais esperança. Mas para nós, que estamos ouvindo o Evangelho, há a esperança. Para vocês pais, há a esperança. Para vocês jovens e crianças, há a esperança de nós vivermos sobre este mundo, debaixo da bênção e da proteção de Deus. E esse é o chamado para nós nessa noite. Por que vamos continuar rebeldes a Deus? Por que vamos continuar fazendo o mal? Por que vamos continuar distante do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra? É um momento de nós nos aproximarmos dEle. É o momento de nós irmos até Ele. É o momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É o momento de nós queremos obedecer a Deus. Porque a lei de Deus, ela é boa. Ele quer o nosso bem e não o nosso mal. Os pensamentos de Deus não são nossos. O dele é muito maior. Os pensamentos dele são de paz e não de guerra. É para nos fazer o bem e não o mal. Por isso eu convido os irmãos a fazermos uma análise do nosso coração. A fazermos uma análise se estamos sendo os pais que nos é instruído pelas Escrituras a sermos. Se estamos cuidando bem da nossa família, se estamos cuidando bem dos nossos filhos, se estamos instruindo eles da maneira correta, para o bem deles. Analisarmos isso. E para os jovens, para as crianças, analisarem se vocês estão honrando os teus pais, se vocês estão obedecendo aos teus pais, se vocês estão se arrependendo dos teus pecados, se vocês estão debaixo da bênção ou da maldição. Peça ao Senhor, fale com Deus nessa hora, fala: Senhor, perdoa-me, Senhor, me dê um novo coração, Senhor, transforma a minha vida,